Bom dia, sétimo ano. Hoje falaremos sobre a subtração com números decimais, tá bom? Vamos continuar no grupo 4, capítulo 5, módulos 58, 59 e 60, ok? Bom, pessoal, primeira coisa, o algoritmo usado na subtração de números decimais, ele segue a lógica parecida com o do algoritmo usado na adição, inclusive pelo fato de que, assim como já comentamos no estudo dos números inteiros, uma subtração pode ser entendida como uma adição de oposto. Vamos relembrar essa ideia utilizando os números decimais, Eu tenho um número positivo para subtrair com outro número positivo. Eu posso trocar esses sinais aqui de ordem. Então, eu tenho o quê? Uma adição agora por um número negativo. O que isso significa, pessoal? Que subtrair 1,35 corresponde a adicionar 1,35 negativo. Então, essa situação aqui prova que eles são operações opostas, adição e subtração, ok, pessoal? Bom, uma observação, pessoal. Lá na adição eu falei bastante para vocês, gente, se quiser, utiliza o zero, completa com o zero, ok? O mesmo a gente vai fazer na subtração, embora não seja obrigatório completar com o zero, né? Quando a gente tem um número com mais casas decimais à direita do que outro, completar as casas vazias convém da parte decimal com os algarismos zeros, pessoal, por conta das possíveis trocas, tá? Então, lembrem-se de que nas transformações, por exemplo, 0,5 é o mesmo que 0,50, é o mesmo que 0,500, é o mesmo que 0,5 mil, tá? Lendo corretamente 5 décimos, aqui nós temos 50 centésimos, aqui nós temos 500 milésimos e assim por diante. Eles possuem o mesmo valor, tá bom? Por que agora é importante, pessoal? Pensa se eu fosse fazer 0,5 menos 0,49. O 9 ficaria aqui sem nada em cima dele. Então, a gente completa com o zero para facilitar o cálculo, tá bom? Tranquilo? Bom, vamos acompanhar então aqui alguns exemplos, galera. Se eu for subtrair 15,95 de 4,8, montei vírgula embaixo de vírgula, olha aqui, acrescentei o zero para não ficar faltando nada, né? Para a gente não esquecer de nada. Então, 5 menos 0 é 5, 9 menos 8 é 1, 5 menos 4 é 1, desce o 1, desce a vírgula embaixo de vírgula. Ok? Vamos acompanhar mais um exemplo, pegando aqui o item B. 18,9 menos 0,712. Veja bem, 18,9. O 0,712 vai passar duas casas além do 9. Então, a gente coloca o zero para não confundir. Por quê? Porque na subtração a gente pode ter que emprestar valores, que é o que acontece nessa, Emprestei do 9, ficou 8. Emprestei do 10, ficou 9. 10 menos 8, menos 2, 8. 9 menos 1, 8. Aqui era 8, né? Porque já emprestou. 8 menos 7, 1. 8 menos 0, 8. 1 desce o 1. Viram a importância da gente completar com o zero, né? Na subtração. Aqui nós temos outro exemplo, 125 inteiros e 87 milésimos, menos 12 inteiros e 28 centésimos. Acrescento zero para não faltar a casa decimal. 7 menos 0 é 7. 8 menos 8 é 0. Aqui o zero não tira o 2. Eu posso pegar emprestado da parte inteira? Posso. Então, peguei do 5, fica 4. Agora, nós temos 10 menos 2, que sobra 8. 4 menos 2, que sobra 2. 2 menos 1, que sobra 1. Desce o 1.
Tranquilinho, né, gente? É bem parecido com a adição, né? Segue o mesmo algoritmo. Não se esqueçam de completar com zero quando faltar casa decimal. E sempre, pessoal, vírgula embaixo de vírgula, ok? Bom, na subtração de números decimais, positivos e negativos, seguem-se as mesmas regras de sinais aplicadas para os números inteiros e para as frações, que é o que eu falei lá no comecinho da nossa aula, né? Então, como exemplo de aplicação desse tipo de operação, vamos considerar a seguinte situação. Um termômetro usado em um aparelho de refrigeração está em teste. Verificou-se o tempo de oscilação da temperatura em 4 situações diferentes. Em cada um dos casos, calcula-se a diferença entre a temperatura final e a inicial. Toda vez que aparecer a palavra variação, pessoal, lembrem-se disso. É final menos inicial. Então, vejam bem aqui, ó. A temperatura variou de menos 1,5 até menos 4,5. Então, eu vou subtrair esses valores. Só que lembra que na subtração a gente tem que eliminar os parênteses. Por quê? A gente tem que fazer regra de sinal com os sinais que estão lado a lado. Sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo. Então, eu copio o 4,5 negativo, só que aqui menos com menos fica mais 1,5. O que a gente tem que observar agora? O sinal do maior em módulo, porém faremos uma subtração, porque os sinais são diferentes. O maior em módulo é o 4,5, então a nossa conta fica negativa. 4,5 menos 1,5 sobra 3. O que eu gosto de falar para vocês também pensarem é o seguinte, eu devo 4,5 e eu tenho 1,5. Então, tem como esse saldo ficar positivo? Não, por isso que fica negativo, né? Então, aqui nós temos uma variação de menos 3 graus Celsius. E o que isso significa? Que diminuiu 3 graus. Olha a situação 2, pessoal. Agora a temperatura ela estava positiva em 1,5 e variou até o 4,5 negativo. É sempre a temperatura final menos a inicial, tá bom? Na hora de calcular a variação. Então, a final era 4,5 negativo, a inicial era meio positivo. Subtraindo, pessoal, o que acontece aqui? Menos com mais fica menos, sinais diferentes, resultado negativo. Então, olha o que a gente tem agora, menos 4,5 com menos 1,5. Se eu devo 4,5 e eu devo 1,5, a minha dívida aumenta. Lembra da regra, sinais iguais, conserva o sinal e soma, ok? Olha a situação 3 agora, pessoal. A temperatura variou de menos meio até 4,5 positivo. É só a gente pensar isso também numa reta numérica, né? Ele estava no negativo, ele foi para o positivo. Então, eu tenho que somar essa parte negativa, ó. Acompanhem comigo. Final menos a inicial. Sinais iguais fica positivo, por isso nós somamos. Então, 4,5 mais 1,5 resulta em 6 positivo. E agora, por último, ela variou de 1,5 até 4,5. Qual é essa diferença entre esses valores? Então, é 4,5 menos 1,5 positivo. Menos com mais prevalece o menos. 4,5 menos meio, resultado final, 3 positivo, né? Então, vejam que eu utilizei os mesmos algarismos nas 4 situações e mudei apenas o sinal em cada uma delas. Percebem, gente, que um sinal faz toda a diferença? Então, tenham bastante atenção, tá bom? Na hora de fazer as atividades, lembrem-se das regrinhas para vocês não se perderem, ok? Então, vamos praticar um pouquinho agora, pessoal? Eu quero que vocês façam da página 91 até a página 97 do exercício 1 ao 15. Ai, Mariana, é muito exercício. Gente, é exercício de subtração. É só colocar vírgula embaixo de vírgula, tá bem tranquilinho, tá bom? Logo mais a gente se encontra na nossa aula ao vivo para estar corrigindo essas atividades, tá? Beijo e até mais!